Estamos nós aqui novamente, eu, pastor João Márcio, e o nosso estudo a respeito da comunhão. No nosso estudo passado, nós trabalhamos um pouco do olhar ao nosso passado, falando do nosso encontro que tivemos com Jesus. E, de fato, o nosso olhar foi um olhar mais para trás, né? Olhando para o passado, olhando para aquilo que foi a nossa vida, o nosso encontro com o Senhor e a nossa transformação através desse encontro que nós tivemos. E hoje, através do estudo que vamos ter, eu quero te convidar a olhar para frente, a olhar para o seu futuro, não é? E diante daquilo que vamos ter pela palavra de Deus, trazer uma luz naquilo que o Senhor deseja através da nossa vida. Tem um texto que está em Atos capítulo 2, versículo 17, que a palavra de Deus nos diz o seguinte: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens serão visões, os velhos terão sonhos. Então, assim como nós olhamos para trás, como nós pensamos naquilo que o Senhor fez um dia na nossa vida, então eu quero te convidar a pensar, a sonhar. Deus tem colocado sonho no nosso coração, meus amados. Deus tem trazido no nosso coração um desejo de alcançar algo para Ele, né? Que Ele plantou isso no nosso coração. E assim como o Senhor fez uma obra na nossa vida, transformando o nosso passado, Ele também nos entregou um futuro. Ele nos deu um futuro para ser vivenciado e alcançado. Tem um texto muito tremendo na palavra de Deus que está no profeta Jeremias, capítulo 29, os versos de 4 a 7 e também o versículo 11, que eu queria ler para você aqui nessa introdução do nosso estudo hoje, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem e os seus filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e dê suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Olha só, multipliquem e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês dependem do Senhor. Dependem também dela. Versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de lhes dar, de fazer-lhes prosperar e não lhes causar dano. Plano de dar-lhe esperança e futuro. Não sei o que você tem pensado nesse tempo, mas qual tem sido o sonho que Deus tem colocado no seu coração? Quais foram os maiores sonhos que você já teve? Eu sei, eu tenho conversado com amigos, com pastores nesses dias, e a gente tem vivido dias tão difíceis, que o que a gente tem acompanhado são dias de caos, é o que a gente mais vê, tem ouvido falar sobre dificuldades, e inclusive da morte, né, que assola o mundo todo. Mas eu quero dizer para você que, sem dúvida nenhuma, Deus tem preparado um tempo melhor para nós. Deus tem um futuro para mim, Deus tem um futuro para você. Provérbios capítulo 28, os versículos 18, a primeira parte do versículo diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, na versão atualizada. Mas na versão mais literal, esse texto poderia ser lido assim: não havendo visão, o povo morre. Quando não existe visão, há um perigo de morte.
E esse morrer, queridos, começa com uma pessoa que não tem uma visão clara de onde deseja chegar. Veja que Jesus ele diz algo bem interessante no Evangelho de João, capítulo 17, naquilo que nós chamamos de a oração sacerdotal de Jesus. Então, João 17:4, Jesus ele usa uma expressão muito profunda, ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. O Senhor recebeu uma obra do Pai para fazer. E ao final da sua vida, ao final do seu ministério terreno, ele chega diante do Senhor e faz uma oração e ele diz: eu te glorifiquei aqui na terra, concluindo a obra que o Senhor me deu para fazer. Então, será que a gente poderia fazer essa oração no final da nossa vida? Fazer essa oração e dizer: olha, Senhor, eu te glorifiquei aqui nessa terra e eu completei, eu concluí a obra que o Senhor entregou, aquilo que o Senhor me determinou para fazer, eu completei, eu fiz, não é? Se a sua resposta for sim, eu tenho desejo de fazer essa oração, então você precisa descobrir qual é a obra que Ele te confiou para fazer aqui, né? Com isso eu quero te desafiar a olhar para frente, queridos. Tirar o olhar dessas dificuldades, daquilo que a gente está vivendo hoje, levantar a sua cabeça e olhar para frente, olhar para o futuro, porque Deus, Ele tem um futuro para mim e para você. Amém? E como diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Também 1 Coríntios 2:9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não permita, querido, que as dificuldades que nós estamos passando impeça você de enxergar o futuro que Deus planejou e preparou para você. Esses dias passados agora, a pastora Gorete ministrou uma palavra lá no Salmo 127, falando sobre os nossos filhos e de que eles são flechas e que nós precisamos afiar essas flechas para que elas sejam lançadas e que elas alcancem então o alvo. E a gente precisa pensar, assim como nós temos preparado as nossas flechas para serem lançadas, Deus também tem preparado a mim e a você. Nós também somos flechas das mãos do Senhor e seremos lançados, porque Deus tem um alvo, Deus tem um objetivo para alcançar através da nossa vida. Então imagine-se na mão do Senhor, imagine-se uma flecha que será lançada pelo Senhor rumo a um alvo que o próprio Deus tem estabelecido. Então a gente passou uma tarefa para você semana passada. Dentro dessas tarefas que foram passadas está esse olhar dos 10 anos, esse projetar o que é a nossa vida daqui 10 anos. A gente, quando começa a pensar o que vai ser a nossa vida daqui 10 anos, como que vai ser a nossa vida daqui 10 anos, e se a gente não começar a agir hoje, os 10 anos vão chegar e a gente vai descobrir que a gente não fez nada e talvez a gente não caminhou rumo ao esperado de Deus. Então, algumas coisas que foram colocadas ali, pensa, nós estamos falando em 10 anos, estamos pensando ao término, né, de 2030, nós estamos em 2020. E algumas sugestões que foram dadas ali para você pensar como que vai estar a sua vida com relação a Deus, em relação a Deus, a sua relação com Deus, como que você espera que ela esteja daqui a 10 anos. Como é que vai estar o seu relacionamento, se você é casado, não é? Quando vai estar a sua relação com o seu cônjuge, não é? Como você espera que seja o seu casamento, se não é casado, pretende casar, em um projeto, em constituir uma família, quem sabe,
né, nesses 10 anos que seguem, com respeito aos seus filhos, se você tem, ou se você vai constituir, se você vai ter esses filhos, e o que vai acontecer daqui até lá, quanto ao seu trabalho secular, aos seus projetos, se você é empresário, se você é um profissional liberal, quanto à sua vida financeira, como que você espera que vai estar a sua vida, no que diz respeito à sua estabilidade financeira daqui até esses 10 anos, os próximos 10 anos, quanto à sua igreja, como é que vai estar a sua vida daqui a 10 anos com respeito à igreja que você frequenta, que você é membro, quanto ao seu ministério, aquilo que Deus plantou no seu coração para alcançar, quanto às células, os grupos pequenos, né? Quais são os projetos, qual é o desejo que há no seu coração, que você espera alcançar daqui a 10 anos, quanto à questão do discipulado, fazer discípulos, de gerações de pessoas que vão ser geradas através da sua vida, né? O que você espera ter alcançado daqui até lá, e se você tiver um outro alvo, que você possa colocar esse alvo e pensar sobre esse alvo. Uma das coisas que eu gostaria muito de pedir de todo o meu coração para você, querido, se você não tirou, talvez teve alguma correria e você não tirou um tempo devido, pelo menos umas 2 horas para você meditar, para você pensar sobre esse exercício, eu queria desafiar você a separar esse tempo. Isso é muito precioso. E não dá para você fazer de qualquer maneira, de forma corrida, porque aquilo que você estabelecer, aquilo que você colocar para alcançar, vai ser alcançado para a glória de Deus. Então, faça isso. Se você já fez, eu queria que você procurasse uma pessoa, um pastor, um líder, um discipulador, que você pudesse pegar isso que nasceu no seu coração e que você apresentasse para essa pessoa, então, aquilo que Deus colocou no seu coração, que seria o seu projeto de vida para esses próximos 10 anos. Amém? E eu queria então terminar esse tempo fazendo uma meditação com você, que eu chamei de os 10 mandamentos de um sonhador. Tá? Então eu quero falar de forma resumida aquilo que seria os 10 mandamentos daqueles que sonham alcançar alguma coisa. O primeiro ponto que eu quero falar, o primeiro mandamento é: entenda claramente qual é o seu sonho, tenha clareza para entender qual é o seu sonho, né? Tenha ele escrito, seja no seu coração, seja em papel, mas tenha ele escrito, né? Como diz Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não atrasará. Saiba expressar em uma frase, em uma folha, ou de maneira mais profunda, para que você, como diz Paulo, para você dar razão à sua fé. Quando você fala disso, isso precisa estar no seu coração e saber de forma a expressar de maneira clara. Saiba qual é o DNA do seu sonho. Qual é o DNA? De onde vem o seu sonho? Então, seu sonho deve ter uma base, e a base de sua experiência num pequeno grupo que possa se multiplicar, ou seja, saiba como fazer esse pequeno grupo funcionar com a qualidade que vale a pena reproduzir, porque tudo aquilo que a gente sonha começa pequeno, mas se eu tenho um sonho, eu quero fazer esse sonho multiplicar, eu quero ter uma visão de futuro para que um dia aquilo que começou pequeno se multiplique. Então, como diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem a terra e subjuguem. Então, reproduza segundo a sua espécie. Você vai ver também lá em Gênesis 1, 21 a 25, Deus falando sobre a questão da multiplicação, e cada um
se multiplicava segundo a sua espécie. Então, o nosso sonho, ele nasce primeiro no nosso coração. E nós vamos multiplicar segundo a nossa espécie. Então, aquilo que Deus tem colocado no coração, no nosso coração, é aquilo que a gente vai reproduzir. Então, esse DNA, ele precisa nascer no nosso coração e ele precisa ser repassado para frente. Terceira coisa, o terceiro mandamento: enraize o seu sonho em Deus. Por que isso é interessante? Entenda que a vontade de Deus para o seu sonho e tenha uma convicção divina baseada em passagens bíblicas fundamentais. Converse com Deus regularmente sobre o seu sonho, ouvindo a perspectiva dele, fazendo apenas o que o Pai está querendo que você faça. Porque uma coisa é eu ter um sonho, outra coisa é esse sonho estar enraizado em Deus. Existem muitos sonhos, como a gente fala, né? Alguns dizem assim, no cemitério está cheio de sonhos sepultados, enterrados. Mas um sonho que nasce em Deus, ele precisa ser enraizado em Deus. Eu preciso criar raiz em Deus. E esse sonho, uma vez que ele se cria raiz em Deus, ele tem força para permanecer e alcançar o seu objetivo. Esse texto aqui de João 5, 19 e 20 é um dos textos que eu gosto muito, que Jesus ele vai dizer a respeito dele, do ministério dele aqui na terra. Ele diz, eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer aquilo que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele faz. Assim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores. Então, o Senhor, ele tem feito coisas tremendas, ele tem nos preparado. O próprio Jesus fala, eu não quero fazer nada que o Pai primeiro não está fazendo. Eu quero andar no sonho de Deus, eu quero caminhar naquilo que Deus colocou. E isso fala de enraizar. E falar, olha, esse sonho foi o Senhor que colocou no meu coração e eu vou enraizá-lo no Senhor. Quarto, cuide de si mesmo. O que é cuidar de si mesmo? Não é? Acima de tudo, Provérbios 4, 23, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Cuide da sua saúde física, da sua saúde emocional, espiritual, resolva os seus conflitos internos e externos, saiba descansar, querido, porque às vezes a gente estabelece sonhos. Tenho pensado muito nesses dias, mais do que nunca, quando a gente começa a pensar onde a gente quer chegar e o legado que a gente quer deixar. Então, uma coisa é estabelecer, não é? Nós estamos numa jornada, nós não estamos num tiro de 100 metros, né? Nós estamos numa maratona. Então, nós temos que saber como a gente chega no final. A gente precisa começar bem, mas a gente precisa terminar bem essa jornada. Então, eu preciso saber também descansar, ter limites saudáveis, ser responsável por minhas emoções, continuar investindo em mim mesmo, sendo um vaso puro, saudável e útil, para que Deus possa usar a sua vida de uma forma plena, como está escrito lá em 2 Timóteo 2, versículo 20 e 21, que diz, numa grande casa existem vários vasos, não apenas de ouro, de prata, mas também de madeira e de barro, não é? Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purifica dessas coisas, será vasos de honra. Purifique, santificado, será um vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para a boa obra. Então seja um vaso cheio do Espírito Santo, seja uma pessoa cheia da presença de Deus, porque uma pessoa cheia da presença de Deus, ela vai cumprir todos os seus sonhos. Nutra o seu sonho, quinto mandamento. Então, traga nutrição para o seu sonho. Pense nele diariamente, semanalmente, anualmente, com diversas dinâmicas de avaliação, de renovo. Pense se está cumprindo ou não. Seja um especialista no seu sonho. Caminhe com outros especialistas, pessoas que pensam como você. Procure oportunidade para esse renovo. Recicle,
né? Faça especialização quanto à questão dessa área do sonho que você escolheu. O sexto mandamento é: faça discípulos. Por quê? Porque o nosso tempo, como a gente tem determinado um sonho para daqui 10 anos, a gente tem entendido. Jesus, ele teve um ministério restrito aqui na Terra. Então, esse ministério acabou, mas a obra que ele começou permanece até os dias de hoje. Então, eu preciso entender que eu tenho um tempo determinado para mim cumprir alguma coisa, mas o legado que eu vou deixar pode ser eterno. Então, fazer discípulo é uma tarefa tremenda e que, se você se aplicar a ela e não apenas em dizer: olha, Deus me deu um sonho, mas esse sonho não foi repassado, esse sonho não chegou no coração de outras pessoas, pode ser que esse sonho acabe com a sua vida mesmo. Então pense nele diariamente. Então faça esse sonho repassar para outros, como a gente tem pensado. Quem são os discípulos que o Senhor tem para nos dar? Não é? Na oração lá sacerdotal, em João 17, o versículo 6, Jesus, fazendo a oração, ele fala o seguinte: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Ou seja, o Senhor é que tem nos dado os discípulos. É o Senhor que coloca em nós. É Ele que vai nos dar aquelas pessoas que Ele quer que a gente invista a nossa vida neles. E em favor, como diz também no versículo 19, no João 17, 19, ele diz que em favor desses discípulos, Ele se santificava. Então, também é a nossa tarefa. Em favor dos nossos discípulos, a gente vai se santificar. Não é? Forme o caráter do Senhor, de Cristo, nesses discípulos, que multiplique neles, e o futuro de seus sonhos depende muito desses discípulos, porque, como a gente diz, sozinho a gente não consegue muita coisa. Então eu preciso de pessoas que sonham comigo. Eu preciso gerar também no coração dessas pessoas os mesmos sonhos que Deus tem colocado. E assim, com certeza, esse sonho vai perpetuar, vai avançar, com certeza vai andar muito, como diz em 2 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Portanto, você, meu filho, frutifique na graça de que há em Cristo Jesus. E as coisas que de mim ouviu, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Quem está falando isso é Paulo. Paulo era discípulo de Barnabé. Ele está falando para o seu discípulo Timóteo. Ele está dizendo: olha, procure homens fiéis que instruam também a outros, e ele vai passar para outros. São 5 gerações aqui. Então, fazer discípulo é uma coisa maravilhosa e vai fazer que o nosso sonho vá muito além da nossa vida. E o sétimo mandamento: tem um mentor especialista na área que você escolheu do seu sonho. Então seja proativo, vai atrás dele, invista nele para que ele também invista em você. Procure diversas formas e oportunidades para estar junto, porque às vezes a gente que tem um sonho, a gente precisa entender que esse sonho ele só vai avançar à medida que eu tenha alguém que nutra esse sonho. Eu preciso estar perto. Às vezes a gente fica arrumando desculpa: mas eu não tenho ninguém. Às vezes a pessoa que eu escolhi para estar comigo não tem muito tempo. Sou eu que preciso ir atrás, sou eu que preciso investir, porque eu que tenho um sonho para ser alcançado. Então, 8º mandamento: caminhe com uma equipe. Eclesiastes 4, 7 a 12, quando Salomão vai falar aqui, ele viu uma coisa terrível, que é uma pessoa sozinha. Terrível é uma pessoa andar sozinha, querido. E ele vai usar um texto que a gente geralmente usa para casamentos, né? A gente diz: olha, uma pessoa sozinha é difícil. Se ela cair, não tem quem o ajude, mas se tiver 2, se essa pessoa cair, alguém pode levantar. Então, andar sozinho, andar em equipe, às vezes não é muito fácil. Ouvir opiniões, a gente tem que conversar, a gente precisa às vezes tentar entrar no consenso, mas é maravilhoso. Eu falo para vocês, eu não me arrependo de escolher trabalhar em equipe, de liderar em equipe. Trabalhar em equipe é algo maravilhoso, como uma música antiga que a gente cantava, que dizia:
Andando sozinho, eu posso ir até mais longe. Desculpa. Andando sozinho, eu posso até ir mais rápido, mas nem sempre eu vou mais longe. Então, a equipe, ela nos garante muita segurança e possibilidade de lutar junto. A nossa força multiplica quando a gente está em equipe. Então, o 9º mandamento, tenha parceiros. Você vai precisar de parceiros, sejam eles financeiros, intercessores, pessoas que, como Paulo diz aqui em Filemon, ele cita várias pessoas, Epáfras, ele fala de Aristarco, de Marcos, de Lucas, de Demas, pessoas que estavam com ele. A gente precisa de companheiros, nós precisamos de pessoas que caminham conosco, parceiros que estão conosco, caminhando no dia a dia. E por fim, então, o 10º mandamento, seja consciente da batalha espiritual, não é? Todo sonho envolve batalha espiritual. Nós temos um inimigo, querido, um inimigo que vem para tentar nos impedir de alcançar os nossos sonhos, né? João capítulo 10, versículo 10 diz que o diabo, ele tem uma função. A função dele é destruir sonhos. A função dele é matar sonho, é acabar e roubar sonhos. Jesus Cristo veio trazer vida em abundância. Jesus Cristo veio trazer o sonho maior do nosso coração. Mas nós temos um inimigo e a gente não pode desprezar as armas e os intentos desse inimigo, como a palavra de Deus diz. Então eu preciso estar me protegendo e tendo consciência. Eu preciso resistir a esse diabo para que ele possa fugir da nossa presença. Tiago capítulo 4, os versículos 6 a 10 diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês, que tenham a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Então, que o Senhor te abençoe, que Deus possa trazer essa luz, que você possa levantar a sua cabeça. Entenda, o Senhor tem um futuro para você. Assim como o Senhor transformou o seu passado, o Senhor estabeleceu um futuro de muita bênção, de que o Senhor vai acompanhar você nessa caminhada. Eu quero deixar aqui já as tarefas para a próxima semana. Queria que você olhasse com carinho essas tarefas, porque são interessantes e vai nos ajudar. Então, assim como você teve uma tarefa de ligar na outra semana atrás, né, como a tarefa dessa semana foi preparar esse estudo sobre os 10 anos, eu queria que você ligasse para uma pessoa. Essa pessoa não fosse alguém do seu contato direto, porque senão a tarefinha não vai ter muito sentido. Então, escolhe alguém da sua igreja, que você não tem tanto contato, entre em contato com ela, puxe assunto, converse. Se você quiser até dizer que a ligação faz parte de uma tarefa, não tem problema, faça essa tarefa, fala, olha, converse e tente puxar e conhecer pelo menos 3 coisas interessantes a respeito dessa pessoa. Procure anotar também, tá? Essas anotações a respeito dessa pessoa. E uma outra tarefa leia Colossenses capítulo 3, versículo 9 a 17. Colossenses 3, de 9 a 17. E você vai anotar os mandamentos recíprocos que você encontrar. Então, Colossenses 3, de 9 a 17, você vai ler esse texto e vai anotar os mandamentos recíprocos, né, que você encontrar então ali nesse texto. Então procure entender, depois que você anotar, o significado desses mandamentos que você vê ali, né, a respeito uns aos outros, né, mutuamente, esses mandamentos que aparecem nesse texto. Então eu queria aproveitar esse momento que a gente está encerrando aqui o nosso estudo de hoje e pedir você, né, dá uma curtida, né, se você já se inscreveu,
faz algum comentário dessas coisas que a gente colocou aqui, faz algum comentário, envia esse estudo para alguém que você acha que vai valer a pena para essa pessoa acompanhar. Então nos ajuda compartilhando isso, pode trazer benefício para outras pessoas. Faça os seus comentários, tá? A gente está postando na área de estudo ali, no meu comentário, eu vou postar esse texto aqui em Word para você reler, para você ver novamente aquilo que a gente falou aqui. Mas eu queria muito, se você não clicou no sininho lá para receber a notificação, não é? Então faça isso para nós, tá bom? Que Deus abençoe, muito bom estar com você e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.